Glória a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Já quero agradecer aos irmãos pelo fato de orarem por mim. No domingo eu estava em casa, sem condição nenhuma de sair. Aí eu fiquei, através dessa bênção que os irmãos têm aqui, eu pude assistir o culto das crianças, estava uma bênção. Você não pode imaginar, eu sempre peço para a filha do pastor, não é, a Daça, cantar para mim o hino da ovelhinha, e eu nunca conseguia ouvir, sempre, aí domingo ela cantou aqui, eu fiquei tão feliz, não é? Louvado seja Deus, que bom, foi um culto maravilhoso, irmãos. Quem estava, pelo menos, eu até inclusive elogiei, que as imagens estavam muito boas, o som excelente. No finalzinho, que desligaram a luz aí, eu creio que desligaram até a internet, não foi? Aí acabou, a gente não conseguiu ouvir a bênção apostólica que eu não recebi, mas, na verdade, foi uma bênção o culto, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez também o pastor Marcos, por estar me dando essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que eu quero que vocês entendam, falar para a igreja sobre esse assunto não é fácil, não é fácil. Além de não ser fácil, também uma responsabilidade, principalmente porque está sendo gravado, filmado. E você sabe que uma filmagem hoje, um vídeo, ela pode chegar em vários lugares, para muitas pessoas, e podem ter repercussões as mais diversas. Eu estou falando não só comigo que eu estou aqui pregando, qualquer pessoa que está aqui à frente. Hoje, irmãos, a gente tem uma facilidade muito grande. Eu, por exemplo, ouço vídeos de pregadores e a gente pode constatar, em meio à pregação, assuntos que a gente pode questionar, que a gente pode até, de alguma forma, rejeitar em nome de Jesus. Então, eu me submeto também à mesma avaliação. Então, eu quero também agradecer, eu até falei para o Marcos, que a gente vai também agradecer a Deus pelas pessoas que estão nos acompanhando também através da internet, não é? Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Meus queridos, sem mais delonga, para a gente ter tempo, eu confesso que eu fiz o mais resumido possível do assunto que nós vamos tratar aqui hoje. É um assunto dos mais lindos, mas eu tive que resumir porque eu queria dar oportunidade aos irmãos de fazerem perguntas, seja sobre esse assunto ou de assuntos relacionados. Mesmo você tenha alguma dúvida, querem, de alguma forma, até inclusive eu peço a Marcos também, ajuda, se porventura alguma pessoa que tiver uma pergunta, para que o microfone fique, né, para que as pessoas que estão na internet possam ouvir a pergunta, porque a resposta sem a pergunta fica um pouco sem sentido, né? Mas até os irmãos também possam ouvir o que realmente o irmão está perguntando. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Marcos. Aqui nessa igreja tem muito Marcos, né? Lê Marcos, aí a gente fica bem em casa. Glória a Deus. Por favor, abram comigo no capítulo 14 de Marcos. Eu quero ler justamente sobre a Santa Ceia, embora que hoje não é Santa Ceia, mas o assunto muito diz respeito a nós nesta noite, pelo fato de vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Os irmãos lembram qual foi, quando Jesus, para iniciar o seu ministério, qual foi a primeira coisa que ele fez? Quem lembra? Para iniciar o seu ministério. Não, eu quero até terminar, cumpriu algo que João estava fazendo. Quem lembra? O batismo. A primeira coisa que Jesus fez para iniciar o seu ministério foi ser batizado. E a última coisa que Jesus fez antes de ir para o céu, quem lembra? A ceia do Senhor. Começou no batismo e terminou na ceia. É por isso que tem hoje igrejas que estão invertendo. Tem igreja que deixa a pessoa participar da Santa Ceia e depois batiza. Diz que qualquer pessoa que desejar a ceia é do Senhor, não é do homem, não é de igreja, que qualquer pessoa pode participar, mas o modelo de Jesus não foi assim. O próprio Senhor Jesus, a ceia que é dele, o próprio Senhor Jesus, para instituir a Santa Ceia, primeiro ele se batizou. Então a ordem é essa: primeiro se batiza e depois participa da Santa Ceia. Amém, queridos? Muito bem. Então, por favor, capítulo 14, a partir do versículo 12. O texto diz assim:
E no primeiro dia dos pães asmos, pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, a um homem que leva o cântaro d'água, vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, quem está lendo comigo? E ele vos mostrará o quê? Isso, um grande cenáculo. Um grande cenáculo para 13 pessoas. Para que isso, né? Ele vos mostrará, o dono da casa, um grande cenáculo. 12 pessoas, qualquer quartinho dá. Para só dá. Mas Jesus é tremendo, não é, irmão? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. Foi com os 12. Veja que em outros momentos ele tinha 70 discípulos, mas naquele dia só levou 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que come comigo, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, o partiu, e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lo, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até, olha só a promessa de Jesus dentro da Santa Ceia: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Olha, a Santa Ceia, ele disse que vai ter no céu, de novo no reino de Deus. E a Santa Ceia, que começou com tristeza, terminou com alegria. Como é que eu sei? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Se cantou o hino, é porque estava alegre, não é? Amém? Podemos tomar assento. Em nome de Jesus, depois a gente vai fazer uma oração de gratidão. Irmãos, eu até peço que os irmãos entendam uma leitura extensa, mas eu quis justamente chamar a atenção dos irmãos. Veja a importância. Queridos, quando você encontra um versículo da Bíblia, você tem que dar importância. Agora você imagine uma passagem que você encontra em Mateus, você encontra em Marcos, você encontra em Lucas e você encontra em João. João só um pouquinho diferente, mas João fala da Santa Ceia também. Aí você vê 4 passagens. Aí você parou aí, pastor? Não. Aí você vai para as cartas de Paulo. Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai falar também da Santa Ceia. E aí você vai para Apocalipse e fala também de uma festa chamada Bodas do Cordeiro, onde Jesus havia prometido nos evangelhos que haverá um novo encontro para uma celebração semelhante ao que foi feito naquela casa lá em Israel. Então um assunto como esse não pode ser um assunto simples, não pode ser um assunto que a gente deixe para qualquer hora a gente falar dele. Não. É um assunto que todo crente deveria ter na ponta da língua e para explicar isso perfeitamente. Porque existe uma confusão, você não pode imaginar, uma carência de entendimento sobre a Santa Ceia.
Porque eu vou dizer a você, parece que todo crente sabe o que é Santa Ceia. E eu estou para dizer que o contrário. Que parece que nenhum crente sabe ainda, ou como eu falo assim, para você, mesmo que eu estou exagerando, mas parece que nenhum crente ainda sabe o que realmente significa a Santa Ceia. Devido ao tamanho das confusões ou dos erros cometidos na Santa Ceia. Pelo amor de Deus, querido. Mas pastor, não basta saber que o vinho é símbolo do sangue e que o pão é símbolo do corpo de Jesus. Não basta saber disso. Não basta saber que realmente nós estamos fazendo memória do sacrifício que ele fez na cruz. Não. Se fosse só assim, nós estamos colocando num patamar muito baixo uma coisa que para Deus tem um valor. Como é que é chamada a Santa Ceia? Mesa de quem? Mesa do Senhor. E quem foi que serviu essa mesa? Foi Ele. E lá no céu ele disse que vai fazer a mesma coisa. Meu irmão, quando meu pai dizia assim, quem quer vai, quem não quer, manda. Coloquemos nesse patamar a Santa Ceia. Jesus não quis mandar, ele foi, porque ele queria. Porque ele valorizava. Porque ele podia mandar um anjo, podia mandar alguém fazer. Não podia fazer? Poderia. Você falasse, vai, um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, qualquer um deles podia fazer. Mas Jesus deu a algum desses? Não, foi ele mesmo que fez. Ele quis ter a honra era dele, era a glória dele. Então, com o que é tão glorioso para Jesus, pode ser diminuído por nós? Não, de nenhuma forma. Aí alguém fica, irmãos amados, pastor, a Santa Ceia, pela Bíblia, tem uma hora marcada? Pela Bíblia, vocês vão encontrar que foi de tardezinha que Jesus, mas a gente não pode realizar a Santa Ceia em outro horário? Não é? Uma ceia pode ser celebrada de manhã, pode ser meio-dia, pode ser de madrugada, como ele faz no dia de passagem de ano. Tem igreja, irmão, que só participa uma vez no ano. Vocês são, mas eu estou dizendo, olha aí como eu disse, vamos ver. E eu perguntei, é uma igreja de ontem, anteontem? É uma igreja de anteontem? Sabe você, essa igreja que nós estamos mencionando, é uma igreja que foi antes da Assembleia de Deus no Brasil. Antes de a Assembleia de Deus se estabelecer, essa igreja já existia no Brasil. E eles vão ver, o crente lá só participa uma vez no ano. Por quê, pastor? Porque a ceia a Páscoa era só uma vez no ano. E aí eles entendem por causa disso que o crente só pode participar uma vez. E vou dizer uma coisa, se estivesse errado a nossa atitude de participar da Santa Ceia, o pastor é que estava num crime grande. Porque o pastor, além de dar a Santa Ceia para os irmãos, ainda vai na casa dos irmãos dar a Santa Ceia, toma a Santa Ceia. Tem pastor, eu mesmo, só num domingo eu tomava 5 Santas Ceias. 5. Vocês podem imaginar uma coisa dessa. Eu celebrava na Lagoa de Santim, no Espraiado, na Taboa dos Alves. Aí, depois de ter participado da sede, e aí eu ia para a Fazenda Praia, e lá tinha uma igreja estabelecida, e lá novamente participando com os irmãos. E aí, irmãos? Então, o assunto aqui é justamente para mostrar a importância desse grande evento. Jesus, ele tem tanto desejo que o crente esteja em comunhão, que a única coisa que impede o crente de participar da Santa Ceia é falta de comunhão. Falta de comunhão. Se não tiver comunhão, não pode, porque inclusive é ter chamada de comunhão. Lembra que a gente aprendeu isso a vida toda, não é? A vida toda é comunhão, vamos tomar comunhão hoje. Era chamada assim. Então, em nome de Jesus, querido, eu queria chamar muita atenção de vocês para que a gente possa... Hoje eu não estou falando sobre Santa Ceia propriamente no sentido desse, mas eu estou apenas aproveitando para dizer onde é que essa doutrina ela vai parar. Ou vai se estabelecer. Não é uma coisa, por exemplo, casamento. Casamento vai ter no céu? Olha a importância que casamento tem aqui na terra. Mas casamento vai ter no céu? Não vai.
O único casamento que a gente sabe que é simbólico é o de Jesus com a noiva dele. Mas nenhum homem vai casar com mulher, nem mulher vai casar com homem, e nem que estava casado aqui vai continuar. Meu amor por você, minha filha, é eterno. Já viu falar isso? É eterno, diz que é eterno. No céu, na terra e no céu. Não sei onde é que o povo inventou isso. Você sabe, Lil? Não sei onde é que inventaram isso aí. Como é que pode uma coisa dessa? Onde é que achou base para isso? Quando perguntaram a Jesus, ô Jesus, ó, bem assim, ô Jesus, é que teve na terra aqui, num parente nosso aqui, um homem casou com uma mulher e ele tinha mais 6 irmãos. Esse homem morreu, não deixou filho, o irmão dele casou, morreu, não deixou filho, o outro irmão casou. De repente, os 7 casaram com a mulher e nenhum deles tiveram filho. E do outro lado da vida, quem é que vai ficar com essa mulher? Que achava que qualquer um que tivesse um filho, esse ficaria com o direito de ter, porque foi ele que deu seguimento à família. E aí, quem é? Aí o que Jesus falou? Aí lá nós vamos mandar tirar o para o ímpar. Me perdoe. Foi assim que Jesus falou? Não tirar sorte lá. Não, Jesus não falou isso. O que Jesus falou? Errais e nem o poder de Deus, porque no céu nem se casam. Olha aí, gente. Então, casamento é só para terra, é só para aqui. Por isso que o pastor fala, até que a morte. E outra coisa, casamento tem tanto fim, que na verdade, se o homem ou a mulher morrer, o outro cônjuge, a viúva, pode casar de novo. Nós temos na Assembleia de Deus uma irmã que já está no 3º. Já levou 3 para o céu. Já mandou 3 para o céu. E está lá vivona. Se você observa, se ele dissesse quem é, você dizer, olha aí, ó, se ela está casada. E ela está casada. Outro dia eu conversando com o genro dela, e o genro dela disse, olha, a minha sogra falou que o marido, ela sonhou com o marido com um problema assim. Eu falei, meu Deus do céu, já era mais um, então já estava, ó, não é? Então eu só estou chamando a atenção de vocês, em nome de Jesus, para que vocês saibam que casamento é tão importante, mas tem fim. E Santa Ceia? E o que ela representa? Vai ter fim? Aí que está. Se Deus leva uma coisa da terra para o céu, será que tem importância, sim ou não? Pastor, aqui é para a gente celebrar a memória de Jesus, a vinda de Cristo. E lá no céu. Olha aí. É justamente Jesus deixou todas essas informações. Embora, meu querido, que eu disse, volto a dizer, eu tomei por base apenas para falar da bodas do Cordeiro, porque esse é o assunto. Mas a gente, de alguma forma, eu vou tentar, de alguma forma, lhe dar uma resposta sobre isso. Agora, queridos, rapaz, esse negócio aqui acabou ficando aqui na frente, querido. Não é? Mas vamos tentar aqui ver o que acontece aqui. Será que se eu puxasse aqui dá problema? Vai desligar. É? Provavelmente vai desligar. Eu trouxe a fita, mas não deu tempo de passar. Ah, certo. Será que não teria condição de... Vamos ver o que eu faço aqui. Muito bem. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Queridos, olha só. O assunto hoje, como se chama? As bodas do Cordeiro. Não seria a boda, a boda, o casamento do Cordeiro? Quando fala as bodas, irmão, porque essas festas são festas estabelecidas dentro dela que a gente vai comemorar. Olha só. Veremos o que acontecerá quando Jesus, com a sua igreja, já glorificada e coroada, entrará nos céus. Que dia maravilhoso. Então, vou repetir. Veremos o que irá acontecer quando Jesus, com a sua igreja, já glorificada e coroada, entrar nos céus. Que dia maravilhoso. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Queridos, nós falamos aqui, nos dias anteriores, a respeito, primeiramente, nós falamos sobre a grande tribulação, e falamos, e esses assuntos que a gente realmente fala do arrebatamento da igreja melhor, e depois do arrebatamento falamos da grande tribulação, e na última oportunidade que nós tratamos sobre o que acontecerá durante a grande tribulação nesse período, e deixamos bem claro para os irmãos,
de que enquanto aqui na terra haverá juízo, porém a igreja, também falamos aqui também para os irmãos, que enquanto o mundo está debaixo do juízo, o que vai acontecer no céu? Quem lembra que eu falei também aqui? Primeira coisa, quando a igreja sai da terra, ela vai direto para as bodas do Cordeiro? Não, lembra que não foi isso que nós falamos? A primeira coisa que ele vai para onde? Para o tribunal de Cristo. Foi esse? Olha só como esse pessoal é ágil. Esse pessoal daqui, eu vou dizer. Aqui, aprendeu com Jesus e dá solução para tudo. Está vendo aí? Ó? É assim que acontece quando a igreja está bem, aprendeu mesmo a fazer a obra de Deus. Deus abençoe e recompense os irmãos pelo esforço que os irmãos estão fazendo. Então, eu disse aos irmãos que a primeira coisa que a igreja faz ao sair da terra é encontrar com Jesus nos ares, e de lá iria para o tribunal de Cristo, onde serão julgadas as obras que os crentes fazem aqui na terra, no corpo. Serão recompensados aqueles que fizeram de acordo com a vontade de Deus, e aqueles que não fizeram, o que seria? Perderia o galardão. Não perde salvação, mas perderia o galardão. Aqui na terra, 7 anos de grande sofrimento. Aí eu falei que as pessoas vão enfrentar uma trindade não santa, mas uma trindade satânica. Falei sobre Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então veja que nós falamos sobre esse assunto. Mas enquanto isso, a igreja está onde? Está no céu. Mas não tinha entrado no céu propriamente, porque primeiramente foram para o tribunal. Depois da igreja coroada, como eu falei aqui, ó, glorificada e coroada, aí ela vai entrar nos céus. Você imagine o que nós estamos lutando a vida toda. Eu tenho quase 40 anos de crente. E esperando, desde que aceitei Jesus como Salvador, Jesus vai voltar. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Já cantei isso, vários hinos, vou para o céu, vou para o céu. E aí, com essa animação, agora chega esse dia. Vocês imaginem, toda essa expectativa desses 40 anos, será que vai ser pequena? Vai ser menos do que eu penso? Não, com certeza vai ser bem maior o que está preparado para nós, porque quem foi preparar foi quem? Foi o próprio Senhor Jesus. E eu disse aqui, o que Jesus não deixa outro fazer, é porque a glória é para Ele mesmo. Amém, querido? E é Ele que preparou isso para nós. Então, por favor, Laura. Aí, queridos, olha só. E depois, vocês viram aquele banquete ali, é só para representar, não é? Então, veja só que Jesus entra com a sua noiva no céu. Entrou como noiva porque o casamento é lá, né? E eu quero até dizer aos irmãos aqui, eu ia falar sem falar no microfone, porque parece um tanto constrangedor. Irmãos, um dia eu entrei numa floricultura, e aí falando de Jesus para o rapaz, que eu estava comprando lá um buquê lá, e aí depois eu falei, rapaz, eu sou a menina dos olhos de Jesus. O rapaz olhou para mim assim, que negócio é esse, rapaz? Achou esquisito isso. Quando a gente fala que a gente é noiva de Jesus, a gente fica, sabe, num mundo tão assim perverso, né, que a gente está, as pessoas levam, porque realmente isso tem um sentido, no sentido humano, isso pode trazer para o homem um certo constrangimento. Porém, pelo amor de Deus, nós temos que entender, a minha preocupação foi justamente tentar explicar para os irmãos por que nós somos chamados de noiva de Jesus. Tem um sentido aqui que explica tudo isso. E os irmãos com certeza vão aceitar essa explicação. A alegria inexplicável que os santos arrebatados, a alegria inexplicável que os santos arrebatados sentirão no encontro com o maravilhoso Salvador será aumentada. Que só encontrar com Jesus, ninguém pode imaginar que pode ser uma coisa melhor do que isso. Mas vai ser aumentada ao entrarem com Jesus, onde? Nos céus. Lugar em que Ele lhes preparou. Vocês imaginem, Jesus chegando, a gente maravilhado só para encontrar com Ele. De repente a gente entrar com Ele no lugar que Ele preparou para esse dia maravilhoso. Como é que vai ser? Irmãos, eu vou chamar a atenção de vocês numa coisa, porque tem gente, irmão, que quando vê o homem inventando uma certa vez, por exemplo, eu conversei com um irmão, e ele batia daquelas pessoas de pé junto, assim, dizia, eu não acredito que o homem foi na lua. Eu não acredito de jeito nenhum. Deus fez o homem aqui na terra e não vai deixar o homem sair aqui da terra, não.
Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu lutei para convencer esse irmão, mostrei versículo na Bíblia, e ele não. Falei, irmão, a Bíblia fala que o homem ele ia dominar sobre as aves do céu. O que é dominar sobre as aves do céu? O que a ave faz que todo homem deseja fazer? Voar. Não é voar? Aí agora eu pergunto, a ave que nós conhecemos, que voa mais alto, qual é a ave? A águia. Irmãos, ela é capaz, numa tempestade, ela sobe e fica em cima da tempestade, a tempestade embaixo e ela lá em cima. Quando a tempestade passa, ela desce. Vocês imaginem, mas Deus disse que nós dominaríamos sobre as aves dos céus. Então significa que o homem tem que voar mais alto do que as águias. E eu pergunto, então isso não é falando de que nós chegaríamos a ficar fora do espaço? E hoje duvidar disso, irmão, eu vou dizer, aí ia ser pior do que Tomé. Porque Tomé disse que se eu ver uma coisa, eu creio. E tem pessoa que está vendo. Se você entrar agora na internet, tem imagens agora de pessoas que estão lá no espaço. De satélites, estão lá, tudo. E esse satélite foi levado por quem? Não é? E que foram estabelecidos lá por quem? Então tem pessoas que têm uma dificuldade para compreender isso. Aqui, eu quero que chame a atenção de vocês, é justamente porque quanto mais o homem crescer na tecnologia, crescer, para onde o homem for, isso mostra a grandeza de Deus. Tem gente que, quando o homem quiser ser mais sábio do que Deus vai mudar as coisas. É como se Deus estivesse com medo do homem. Você já imagina, que Deus é esse, gente? Não é o nosso, não. Deus não tem medo de homem nenhum. Pode criar o que criar, não é verdade, irmão? O senhor que mexe com tecnologia, o senhor não fica maravilhado quando o senhor vê tanta coisa, tanto recurso? Aí o que o senhor faz? Que Deus maravilhoso é esse? Se um cabra de cabelo, não é? De pioenta na cabeça, não é? Essa cabeça pioenta que tem, consegue fazer uma coisa, imagina aquele que tem a cabeça maior, aquele que tem toda a sabedoria, que é a própria sabedoria, querido. Pelo amor de Deus, então não duvide, irmão. Deixa o homem chegar onde ele quiser ir, que nós vamos ver a grandeza de Deus. Porque Deus disse, se quiser fazer ninho lá em cima, não vou deixar. Porque se fizer ninho lá em cima, eu vou mostrar que vai morar aqui embaixo. Mas ele deixa chegar lá, porque ele, na verdade, quer mostrar a sua glória também nas estrelas. Amém, querido? Pelo amor de Deus, não vamos duvidar disso. Isso mostra que nós estamos permitindo a grandeza de Deus. Agora, queridos, por favor, Laura. Agora, Jesus entra com a sua noiva nos céus. Aí eu citei aquele versículo que eu gosto muito de citar aqui. Não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está falando. Na casa de meu pai, muitas, não é 144 mil só não, né, irmãos? Não, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos, e quando eu for, e ele já foi, e vos preparar lugar, virei outra, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, onde ele está hoje? Ele está no céu, à direita de Deus Pai. Aí ele disse, estejais vós, vou levar vocês para sentar no meu trono comigo. Eita glória, olha que coisa linda. Você imagina sentar no lugar onde Jesus se assentou. Isso aí é coisa extraordinária. E ele vai fazer isso com a gente. Meu Deus, mas... Jesus fez a ceia aqui, foi confirmando o noivado. E a Santa Ceia é o casamento. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como Jesus vai revelando? É claro que lá, né? Por que é chamado de bodas e não ceia do Senhor? Porque é o casamento. O senhor já está vendo aí? Ele já descobriu, não precisou nem eu responder, que ele mesmo, Deus já revelou ali, né? Muito bem, por favor, Laura. Aí agora, irmãos amados, ouça uma coisa interessante aqui. A Jerusalém celestial, que está em Hebreus... Pastor Marcos, você tem um microfone, pastor Marcos? Se eu ler essa passagem para mim, por favor. Eu queria muito chamar a atenção de você. Eu vou ler aqui, enquanto o pastor Marcos se prepara, só porque eu queria muito chamar a atenção de vocês para essa passagem aqui. Porque, irmãos, Jerusalém, por favor, vocês sabem que Jerusalém tem mais de 3.000 anos, irmãos? A existência dessa cidade, ela é extraordinária. Irmãos, vocês lembram por exemplo, de Melquisedeque, que era rei de... Quem lembra? Rei de Salém. Rei de Salém.
Jerusalém não teve só um nome, não. Teve vários nomes, irmão. Jebus também é Jerusalém. Porque quem morava em Jerusalém, quem era? Os jebuseus. Aí você vai encontrar, então, essa cidade é muito antiga. Mas essa cidade tem também um sentido o quê? Um sentido para a igreja espiritual. Você já ouviu falar na Nova Jerusalém? Claro que já ouviram, que vocês leram na Bíblia. Essa Nova Jerusalém, ela vem de onde? Ela vem de onde? Quem sabe vem de onde? Que essa outra Jerusalém é daqui da terra. E a outra? Então vamos ler. Vamos lá. Por favor, Hebreus 12, 22. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Sim, olha a irmã. Lê a Jerusalém o quê, irmã, que a senhora leu? A Jerusalém o quê? Celestial. Aí, é porque tem a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. Mesmo que eu não consiga explicar diretamente, porque o assunto o que nós temos para falar pode demorar um pouquinho e eu não quero nem perder tempo, mas não queria ficar somente nisso, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Nós, crentes, vamos morar na cidade de Jerusalém. Amém, querido? E essa cidade vai descer até a terra, sim ou não? Eu posso provar isso. E o que mais? A outra coisa, quando Jesus voltar com a sua igreja em glória, a igreja desce com Jesus e vai morar nessa cidade, Jerusalém. Porque é uma cidade celestial, nós vamos morar nesse local. Olha, porque nós estamos em corpos gloriosos. Não vamos morar aqui na terra, não vamos morar lá no céu. Jesus governando tudo e a gente auxiliando ele. Amém, querido? Então eu estou chamando a atenção. Agora, olha só. Agora a cidade cujo construtor, o artífice e construtor é Deus. E aí, irmã? Hebreus 11, 10. Só para chamar bem a atenção dos irmãos, para a gente ver como essa cidade é importante para nós. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. É isso, é porque a tradução dela é diferente, mas é cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Vocês imaginem uma cidade que Deus construiu. Dá para vocês imaginar? Porque se ele construiu esse mundo maravilhoso, imagine ele criando uma cidade, ele construindo, e ele sendo o pedreiro, viu, Almir? Lá não é o senhor não, viu? Lá é ele. E ele não é que ele dispensa o senhor, é porque lá ele diz, não, quem vai fazer sou eu. Porque o senhor não conhece o material que ele vai usar. Não é assim, não tem que conhecer o material. Se a pessoa não conhece um tijolo, não sabe diferenciar de um adobão para um tijolo, aí é difícil. Lá, o material é ele que vai usar. E vocês imaginem, o próprio construtor é Deus. Receberá a noiva do Cordeiro, quando Jesus entrar no céu com o povo salvo, as multidões... Gente, olha só, para você ver como o céu está mobilizado, ou se mobilizará, quando a noiva chegar. Porque não é assim que acontece no casamento? Está todo mundo falando uma coisa do casamento, aí chega o noivo. Minha esposa fala que quando o noivo chega, parece que o povo nem vê. Não é verdade? Né? Então o povo já fica, ó, quer ver o vestido. Naquele dia, lá no céu, não vai ser assim, não. Lá no céu, o noivo vai ter uma importância muito grande. Amém, querido? Até a noiva vai querer ver o noivo direitinho, não vai ser, não é verdade? Então, mas na verdade, aqui a coisa acontece mais ou menos assim. Aí, irmão Jó, as multidões de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, vão estar ali para celebrar esse momento. Apocalipse 5 e 11, irmã. Por favor, leia aí para mim. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Olha aí. É pouca gente? É pouco ser? Não é pouca gente. É pouco ser que vai estar para contemplar a presença da igreja. Porque alguém podia pensar assim, esse negócio vai ser um pouco monótono. Podia pensar assim, né? Lá só vai ter Jesus, o Espírito Santo e Deus. E eu pergunto, precisava gente melhor do que isso? Nem precisava. Eu só chegando lá, encontrar só esses três, eu estava satisfeito. Quando eu falo três, que na verdade é um que se revela em três, mas já estava satisfeito. Só que ele ainda vai colocar uma plateia dessa aqui, ó. Todos os seres contemplando a igreja chegando, e a Bíblia diz que nós vamos entrar na cidade santa pelas
pelas portas, é com honra. Eita Deus, a gente nem merece, mas vamos entrar pela graça, pela graça, pela graça. É assim que a gente vai andar. Ninguém vai dizer assim, cheguei, eu cheguei. Não, ninguém vai chegar com essas ousadias, não. Vai cheguei pela graça, cheguei pela graça. É assim que vai chegar. Amém, querido? Exaltado não chega lá, não. Certamente os receberão com cântico. Não se turbe o coração. Aí eu me lembrei, irmã, o irmão Almir vai lembrar, irmã... também a esposa vai lembrar, olha só. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai. Lembra que o coral cantava isso muito lindo na sede? A gente cantando esse hino, passou o irmão Diocleciano José de Souza regendo aquilo. Coisa extraordinária. Na casa de meu pai, muitas moram. Coisa extraordinária. Até ensaiei para cantar, mas vamos adiante. Então vocês vão ver que justamente vai entrar cantando tudo aquilo que nós tínhamos como esperança, vamos ver cumprido literalmente como o Senhor prometeu. Amém, querido? Muito lindo. Laura, passa para mim, Laura. Aí, ao retornar o Rei da Glória, essa passagem até citei aqui já, mas eu só vou passar aqui para vocês. Ao retornar o Rei da Glória ao céu, receberá grande recepção. Lembra? Quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor forte, poderoso na guerra e tal. Esse Rei da Glória é Jesus, está provado. A Bíblia nos revela algo sobre o cântico dos anjos. Em Apocalipse 5 e 11, 12, João viu um anjo cantando junto com os anciãos. Em Apocalipse 5, 9 e 10, os salvos cantarão também. Olha só que nós vamos juntar esse coral de anjos, seres angelicais com a gente. Aí aqui eu fico pensando que os crentes deveriam dar glória a Deus agora. Oh, a irmã já ganhou um amém aqui. Por que, pastor? A gente é tão desafinado para cantar. Mas quando chegar ali, né, irmão? Quando chegar ali para cantar, vamos ficar tudo afinadinho. Pense, meu irmão. Eita, glória. Ei, Marcos. Marcos, eu fico olhando aqui. Eu conheço vários pastores nossos que nem cantam, irmão. Quando canta, meu Deus. Não encantam, né? Cantam e não encantam. Mas lá no céu, quem aqui não canta nada, a gente vai cantar lindo demais. Você pode dar glória a Deus por isso? Lá não vai, ninguém desafinado não vai entrar. Não é porque é desafinado que não entrou, não. É porque vai entrar afinado. Amém, querido? Com certeza, não fique pensando que vai ficar de fora só porque é desafinado, não. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Laura, passa, Laura. Muitas vezes, agora, Jesus apresenta sua noiva diante do trono de Deus. Eu quero que a irmã pegue esses 2 versículos, por favor, que eu quero... Irmãos, uma coisa que Jesus prometeu é nos apresentar o Pai. Vamos, ande comigo aqui para você aprender não é nem aprender, para você lembrar o que você já sabe, por favor. Olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ainda bem que falaram vem, tem uns que falam vai não. Não é vai não. Se você falar vai, aí você concorda com o testemunho de Jeová, que Jesus é um e o Pai é outro. Agora quando você fala vem, aí você concorda que quem chega no Pai, chega no Filho. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, veja que Jesus, ele declara que nós iremos ao Pai. Vamos ser apresentados perante o Pai. E a Bíblia diz que ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, e outro vai dizer, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tem uns que ele fala que ele vai se negar de dizer o nome dessa pessoa diante do Pai. Assim, quem me negou aqui na terra, também eu negarei diante do meu Pai. Jesus, eu falei do Senhor. Não. De jeito nenhum, Jesus vai dizer, você não tem essa coragem de dizer que falou, porque você não falou. Você me negou diante dos homens, e por isso eu negarei diante do Pai. Mas olha o prazer que Jesus tem. Muitas vezes, enquanto esteve aqui na terra, Jesus prometeu apresentar os fiéis ao Pai e confessá-los diante dele. Mateus 10, 32, por favor. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Isso. Eu queria até que a irmã, essa tradução dela, pelo fato, não é porque a tradução é ruim,
Eu gosto dessas traduções que são mais novas, apenas porque elas facilitam em termos de compreensão mais atualizada. Porém, a expressão mais antiga é melhor. Você podia pegar uma tradução mais dessa da corrigida, irmã, por favor? Enquanto ela está falando aqui, vocês estão vendo aí que quando fala Jesus vai que eu vou reconhecer, é porque Jesus vai declarar a Deus a pessoa. Aqui, meu pai, ó, esses aqui que me aceitaram lá. São esses que foram fiéis, que rejeitaram o mundo, que permaneceram na minha presença, que enfrentaram tudo na terra, mas permaneceram até o final. Assim como eu havia prometido, olha aqui, pai, esses aqui são teus. Porque Jesus recebeu essa missão. Eu não quero que nenhum daqueles que meu pai me deu se perca. Foi isso que ele falou. Por favor, irmã, lê novamente agora. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Está vendo aí? Quem me confessar diante dos homens, eu vou dar esse prêmio. Eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Aí o pai diz, e esse aqui, Anselmo? Não, me confessou, meu pai. Pode deixar ele aqui mesmo. Aí pronto, aí vai ficar, aleluia. Ele ficou alegre, está vendo aí? Ficou todo feliz. É claro que vai ficar feliz, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lê para mim também, irmã, Lucas 12, 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Está vendo aí, irmão? Esse confessar, só para ajudar, esse confessar começa quando? Começa quando? Quando você aceita Jesus como Salvador. E aí pronto, você confessou. Quem com o coração crer e com a boca confessar a Jesus será? Então pronto, isso aí já começa aí e até chegar o final. Viu da sua vida. Ele mandou escrever a igreja de Sardes. Olha, gente, vocês que gostam de ler Apocalipse, olha o que Jesus mandou escrever à igreja de Sardes. O que vencer será vestido de vestes brancas. Essa branca aqui, irmão, sabe que isso fala de pureza, irmão, pelo amor de Deus, é nesse sentido. E de maneira nenhuma riscarei, de maneira nenhuma, olha o que ele está falando, riscarei o seu nome do livro e confessarei o seu nome diante de meu Pai que está, e o Pai e os anjos, e diante dos seus anjos. Irmão, eu pergunto a vocês, se ele diz que vai confessar, como é que vai ser? É um por um? Ele fala aqui no sentido plural ou no sentido pessoal, ou no caso singular. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome. Vocês estão vendo aí a questão do reconhecimento de uma pessoa ter aceitado Jesus, ter permanecido diante dele, e naquele dia a glória que a pessoa vai ter? Não, toda pessoa na sala de aula gosta de um professor, fulano de tal, na hora da prova, fulano de tal, 0. A vergonha dele dá para entrar debaixo dos bancos na hora. Fulano de tal, 5. Meu Deus, ele fica com vergonha, tirou-se, passou, mas passou, 10. Aí o que acontece? Sabe o povo olha, quem é esse? Quem é essa? Chegou lá em cima, é 10. Amém? É a nota máxima. Glória a Deus. Aí, irmãos amados, aí depois que ele confessar diante dos anjos, ele fala assim, e com as bodas do Cordeiro chegará esse momento. Então é por isso que Jesus vai levar, porque Jesus quer confessar a gente diante de Deus. É um dos motivos que ele tem para nos levar para o céu. Pode passar, Laura? Está bem grande para você ver que eu não pude nem resumir isso aqui, porque a importância que isso aqui tem. Junto com Jesus, a multidão glorificada e lavada no seu sangue entrará perante o trono de Deus. Será o próprio Jesus quem apresentará os santos, o próprio Jesus. Ele dirá, Pai, aqui estão aqueles pelos quais eu morri. Eles confessaram o meu nome na terra. Eles foram fiéis à minha palavra. Os santíssimos olhos do Todo-Poderoso contemplarão os salvos, todos eles ex-pecadores, mas agora irrepreensíveis e santos, como está escrito em Colossenses 1:22.
E aí diz, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Por isso Jesus os apresentará com alegria diante da glória do Pai. E Judas 24 fala sobre isso. A irmã pode pegar isso para mim? Judas 24, por favor. Que não tem capítulo, só o versículo 24. O Pai eterno se alegrará, ele verá na noiva de Cristo o seu particular tesouro. Olha só. Aquilo que um pai vai guardar com a coisa mais importante para ele, ó. Malaquias 3:17. Ele estará perante o trono de Deus, porque ela estará perante o trono de Deus, porque o Pai deu a seu Filho, e esse, Jesus, deu-se a si mesmo para a redenção das nossas almas. Então você vê que, a irmã pode ler agora, Judas, versículo 24. O versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Está vendo aí, irmãos? Olha, eu só queria que o crente pensasse nisso, para quando você for receber uma proposta de pecado diante de você, você lembrar disso. Esse moço, eu vou trocar. Lembra de José? Irmão José, moço novo, simpático, não é? A testosterona pulando nos olhos, e chega diante daquela mulher. O que ele fala para aquela mulher? A mulher se oferecendo todinha, ele longe do pai, não tinha nenhum crente ali perto e tal, não podia ter aproveitado a oportunidade? Quantos, muitos menos do que isso, aceitam? José, não, de jeito nenhum. Você, olha, o seu marido me deu tudo aqui nessa casa. Ninguém é maior do que eu aqui nessa casa. Aqui eu posso tudo. Mas não você. Você é mulher dele. E você acha que eu pecaria contra o meu Deus? Parece que está lembrando desse dia. Porque um dia eu vou ser apresentado diante do meu Pai que está no céu. E eu quero ser glorificado também. Porque é uma promessa que Ele me fez. O grande problema é que a gente não pensa isso. O grande problema é que a gente só fica pensando em só aproveitar um pecadinho, um pecado, um prazer que o pecado dá, e esquece que lá é um prazer eterno, uma glória que não poderá ser tirada de nós. Se lembrar disso, irmão, se lembrar disso, não peca como José. Lembrou e não caiu. Pagou um preço alto, mesmo não pecando, mas você sabe, saiu da masmorra, saiu da prisão para ser governador do Egito. Assim é o crente, você não peca, sofre, não é homem, é não sei o que, não tem problema, sou crente, é isso que é a maior glória, não é ser homem, não é só ser, maior do que isso é ser crente, porque tem muito aí que está dizendo que é homem fazendo barbaridade, em nome de masculinidade. No céu nem vai ter isso, no céu não existe sexo, não existe masculino e feminino. Nós teremos como seres angelicais que são assexuados. Então a maior glória não é ser homem, a maior glória é ser crente em Jesus. Amém, querido? Aleluia. Pode passar, por favor? Marcos, eu vou ter que encerrar. Eu não vou poder terminar, mas pelo menos você tem uma noção daquilo que Deus quer fazer com a gente. Agora, irmãos, a realização das bodas do Cordeiro. No processo da vinda de Jesus, o ponto culminante será, sem dúvida, a santa cerimônia que a palavra de Deus chama de bodas do Cordeiro. Está escrito, já a sua esposa se aprontou, como em Apocalipse 19:7. Depois da grande festa, ela é chamada esposa, porque houve o casamento, a mulher do Cordeiro. Rapidamente, só porque eu quero explicar essa questão aí, que eu não expliquei ainda, uma coisa que eu... É isso aqui. Irmãos amados, o que significa a expressão noiva do Cordeiro? Depois esposa do Cordeiro. Que lá, como já disse a vocês, não existe sexo, não existe homem, não existe mulher. Então, Jesus usa essa figura para dizer uma coisa importante para nós. Essa expressão, figurada, mostra o que acontece quando uma alma entra em aliança com Jesus através da salvação. O que acontece com um homem e uma mulher quando eles querem se casar? Eles entram em aliança.
E é justamente isso. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter uma aliança eterna com Deus. Porque se não fosse isso, então poderia só durar os 7 anos e voltar para a terra para sofrer de novo. Mas não vai ser assim não. Nós vamos ficar eternamente com Ele, porque essa aliança não poderá ser quebrada. Então, quando você lembrar de noiva, de esposa, lembra da aliança, que é isso que Deus está falando com a gente. Viu, queridos? Em nome de Jesus. Pode passar, Laura, só foi uma explicação que eu queria dar aqui. Isso aqui é um assunto aqui muito importante também. Irmãos, eu vou aqui, antes que você leia ali, só para você. Irmão, quem é a noiva do Cordeiro? É só a igreja aqui da terra? Não, claro que não. Eu botei bem assim, para ficar. Nunca pense isso. Que se você pensar, está errado. Que a única noiva de Cristo na terra é a que está vivendo hoje é a igreja. É verdade. Hoje nem Israel não está nessa situação dessa. Não. É a igreja que é a noiva do Cordeiro. Porém, essa noiva do Cordeiro, ela não está restrita apenas aos crentes vivos. Aos crentes nossos que já passaram também, continua sendo noiva. E eu pergunto, e Abraão não é? E Abraão não é? E Abel não é? Claro que sim, todos eles fizeram uma aliança e permaneceram essa aliança com Deus. Então, em nome de Jesus, nunca esqueça disso. Aí eu coloquei aqui, quem pertence à noiva de Cristo? Será somente a igreja de Cristo? Não. A ela pertencem os crentes de todas as épocas, desde o justo Abel. Então, até chegar o dia do arrebatamento, todos estes vão ter o direito de entrar e receber a coroa da glória, como também participar das bodas do Cordeiro. Amém, querido? Querido, eu vou parar aqui. Vocês viram, hoje eu fiz poucos, mas ainda estava bem. É porque o assunto é empolgante, assim, já falando. Eu tenho certeza que sempre de alguma forma chama a atenção de quem está ouvindo e quem está estudando também. Não é diferente, não. A gente fica ansioso para poder passar também para os outros. Mas eu queria chamar o pastor Marcos aqui para estar comigo aqui. E eu queria deixar esse tempinho que a gente tem aqui, irmãos, para a gente responder algumas perguntas que os irmãos, porventura, queiram fazer a respeito desse assunto. Porque por mais que eu fale, pode ser que não alcance aquelas curiosidades. O pastor Marcos disse que tem umas 2 perguntas para fazer também, não é? Acho que ele até já respondeu, só ele vai ver se eu sei responder, mas ele já sabe. Mas, de qualquer forma, eu queria muito que os irmãos pudessem questionar, se quiserem, por favor. Tá. Amém, meus amados? Que coisa maravilhosa, né, queridos? Nós aprendemos sobre as bodas do Cordeiro nesta noite. E aí fica aberto aí as perguntas. Quem tiver a primeira pergunta pode estar fazendo, que nós vamos estar passando para o pastor Edilson. Nós tivemos aqui a semana passada falando sobre a grande tribulação, né? A grande tribulação, período da grande tribulação, né? Se alguém tiver alguma pergunta relacionada ao que foi falado na semana passada, também pode fazer, que nós já passamos para ele. Pode falar, filho. Quem tiver a pergunta, aí dá um sinal com a mão, que aí Macarla leva o microfone. É sobre o assunto de hoje. Sobre a questão da ceia, das bodas do Cordeiro, que vai ser a ceia. Vai ter comida no céu? Isso. Muito bem. Ótimo. A gente sabe que vai ter algum limite, mas você sabe que é diferente daqui, né? Nesse slide mesmo eu trago uma resposta do que a irmã falou, para você ver como é importante se a gente pudesse seguir. Mas entenda bem. Queridos, no dia da Santa Ceia, teve alimento ou não teve? Teve. E quais foram os alimentos que Jesus aproveitou? Tinha mais, viu? A mesa não era só vinho e pão. A mesa da Páscoa tinha o quê mais? Quem lembra? Tinha um cordeiro, a carne de um cordeiro que tinha que ser assado, não é verdade? Tinha ervas amargosas, lembra? Para que as ervas amargosas? Era para lembrar da aflição do Egito, o que eles sofreram lá. Então tinha muita coisa na mesa. Mas Jesus, para instituir a Santa Ceia, ele só aproveitou de 2 elementos. Quais foram os 2 elementos? Do vinho e o pão, ou o pão e o vinho. Só foram esses. Ele disse, não beberei, olha a resposta que a irmã está pensando, não beberei do fruto da vide outra vez aqui na terra, senão naquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do céu. Aí eu pergunto a você, vai ter vinho no céu?
Porque se os irmãos observarem bem, Jesus multiplicou, não multiplicou o vinho? Sim ou não? E aquele vinho veio de onde? Do poder de Deus. E Deus tem lá. Agora eu pergunto, se aqui na terra a gente pode produzir um. Desculpa. Se a gente pode produzir um vinho aqui tão bom e lá em cima, será que pode? Não. A adega celestial, será que é boa? O que vocês acham? Mas é claro que no sentido espiritual, querido, não sei, eu vou até dizer uma coisa aqui que vocês devem lembrar, porque essas coisas aconteceram com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, sim ou não? Quando ele ressuscitou, ele se apresentou durante 40 dias aqui na terra. E nesse período aqui na terra, ele comeu alguma coisa? Comeu. Ele comeu pão, falou, tem alguma coisa aí? O povo tem até peixe, ele comeu. Agora eu pergunto a vocês, Jesus comendo, já que ele estava num corpo glorioso, tem o mesmo efeito, aquele alimento aqui no corpo de Jesus, como tinha antes? Claro que não. Porque o corpo de Jesus era um corpo espiritual. E ele estava apenas provando para os seus discípulos. Ele disse assim, veja aqui, toca aqui. Veja, se o espírito não tem carne, veja que eu tenho. Mas esse espírito que tinha carne, ao mesmo tempo, passava na parede e desaparecia. Porque a porta estava fechada e Jesus de repente apareceu no meio deles. De repente desapareceu. Então, se você entende isso, se você compreende essa situação, mostra que, mesmo que seja um alimento, seja de forma figurada e que lá tem alguma outra coisa, fique tranquilo, em nome de Jesus, ele promete que vai ter a Santa Ceia. Então, esses elementos serão representados de alguma forma, tá certo? Porque pelo menos é o que a Bíblia realmente diz. O senhor falou, todos os crentes entrarão no reino dos céus. Sim, os crentes. Né? Os antigos, os novos. Isso. Todo aquele que permaneceu E fiel. os que estão desviados? Certo. Irmãos, uma pessoa se afastando, ele deixa de ser. Deixa de ser. Se até o arrebatamento ele não voltar, então ele não faz parte da... Veja só, mesmo que ele ainda tem direito de salvação, se ele permanecer fiel na grande tribulação. Há uma pessoa que conseguir ficar aqui na terra, ele não vai participar desses eventos, por quê? Porque ele está afastado. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Está desviado, está realmente sem aliança com Deus. Quebrou a aliança. E aí, e mesmo conhecendo a palavra, ele perdeu, porque a Bíblia mesmo fala o seguinte, eu sempre gosto de explicar que existe aquele, como eu já disse aqui em outra oportunidade, existe aquele que diz que uma vez salvo para sempre. Tem gente que pensa que um crente, depois que aceita Jesus como Salvador, se ele desviar, ele já está com a salvação garantida, que ele só vai perder galardão. Não. Lembra de o que o pai falou? O que o pai falou? O pai do filho pródigo falou a respeito do filho dele? Meu filho estava morto e reviveu. Então, pelo fato de se afastar do pai, morre. Você não tem filho morto. Você não pode dizer que tem um filho morto, pode? Eu tenho 5, por exemplo, 5 filhos na minha casa. 2 já morreram. Então você não tem 5, não, você só tem 3. Morreu, perde. Já morreram. Então você não tem. Olha que horror. Está vendo, irmão? Está vendo, irmão? Aí, aceitei Jesus como Salvador, mesmo voltando para o pecado, está salvo. Gente, isso é um verdadeiro absurdo. Então, o próprio pai do filho pródigo disse, esse filho estava morto. E reviveu por quê? Porque voltou. Mas se ficasse lá fora, ficava morto. E estava perdido eternamente. Mas graças a Deus que ele voltou. Se voltar até o arrebatamento, vai participar das bodas. Se voltar depois do arrebatamento, que é na grande tribulação, se ele voltar para Deus, ele vai ser salvo, mas na verdade bem mais difícil do que já hoje, né? E se morrer sem voltar, na grande tribulação também está perdido, não tem mais jeito. Se enquanto aqui ou lá morrer, durante os 7 anos, e depois dos 7 anos da grande tribulação, o próximo assunto será o milênio. Aí é que nós vamos explicar essa situação do que quem é que vai entrar no milênio, tá certo? Tem outra pergunta, irmão?
O pastor Marcos está lembrando aqui. Uma pessoa, irmão, que nunca ouviu falar de Jesus, ele poderá estar no dia das bodas do Cordeiro? Nunca ouviu falar de Jesus. Não, mas uma pessoa, já aconteceu o caso, por exemplo, o Brasil, nossa Assembleia de Deus, por exemplo, chegou no Brasil há 110 e poucos anos. Aí, não, mas entenda, mas mesmo assim, o Evangelho não chegou aqui, por exemplo, em 1500, não chegou. Assim como nós sabemos, chegou. E aí, essas pessoas que morreram sem conhecer Jesus, nunca ouviram o Evangelho. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa, irmão. Ó, o Evangelho só condena quem o ouvir. Ó, ouçam. Ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, então o Evangelho só julga uma pessoa que ouviu a sua proposta. Agora, e aí Paulo explica, como crerão se não ouvirem? Então, se uma pessoa nunca ouviu o Evangelho, não poderá crer. Aí, se uma pessoa nunca ouviu e partiu para a eternidade sem nunca ter ouvido o Evangelho, e aconteceu com muitas pessoas, essa pessoa será julgada pela lei da consciência. Porque a lei de Deus, Deus colocou no coração da pessoa. Então, uma pessoa, porque a Bíblia mesmo diz, e a gente até hoje sabe, tem pessoas que não são crentes e vivem melhor uma vida do que crentes, sim ou não? Que não são crentes. Quem não ouviu, mas teve uma consciência, viveu por uma consciência justa diante de Deus, esse será salvo. Esse pode ser salvo, porque viveu pela sua consciência, não fez o erro por vontade de fazer, não. Essa pessoa não fez certo porque não aprendeu a fazer certo, mas não fez o errado também por vontade de prejudicar ninguém. Essa pessoa, com certeza, porque Deus, na verdade, mostra a sua grandeza. Em qualquer civilização, a gente vê isso, sinais de que o homem é criatura de Deus e não foi criado também para isso. Na verdade, mostra a sua grandeza. Em qualquer civilização, a gente vê isso, sinais de que o homem é criatura de Deus e não foi criado. É melhor não conhecer, está escrito assim, literal. Exatamente, é melhor não conhecer do que conhecer e desprezar. Então, a pessoa, se a pessoa não ouviu, porque assim, irmão, então, meu Deus, era melhor não ter ouvido, porque se agora eu estou comprometido. Não, eu prefiro ter ouvido, porque me ajuda muito mais de ter, olha a ajuda que eu estou tendo. Então, não ouvir é pior, mas se ouvir e fizer o que é pior, aí agora a condenação se torna maior. Tem outra pergunta? Nem microfone, como dá para ouvir? A primeira geração é maligna, vem da parte de Caim. Abel estava morto. Aquele povo só fizeram pecar. Nasce 7. Essa geração que só pecou está toda condenada? Olha, irmãos amados, quando o irmão faz essa pergunta, eu gosto justamente de ampliar essa questão para que os irmãos entendam. Ouçam bem para a gente entender como a Bíblia coloca a história da humanidade. Os descendentes de Caim, a gente deve entender que como pessoas que tomaram o mesmo caminho. Por exemplo, tem pessoas assim, por exemplo, um filho de uma família, ele se corrompe e se torna um ladrão. Todos que acompanhar aquela pessoa são o quê? Todos que acompanhar na mesma prática são o quê? O que eles têm em comum? São ladrões. Então é uma questão, quem acompanhou Caim, por exemplo, será que um filho de Caim não pode se converter? Claro que podia se converter, porque ele não nasceu para ser pecador só por causa de Caim. É como Adão. Adão nasceu para pecar? Não, mas ele pecou. E depois ele não se arrependeu? Se arrependeu. Claro que se arrependeu, porque ele se voltou para Deus. Então, a pessoa, pelo amor de Deus, entenda isso. A questão, como diz, Deus vai julgar todas as nações de acordo com o conhecimento que elas tiveram. Porque alguém pode pensar assim, mas parece que os filhos de Caim eram bastante inocentes. Inocente não, pelo contrário. Eles eram tão conscientes quanto nós. Porque onde é que estava Adão? Onde é que estava Adão? Adão tinha conhecimento de Deus face a face. Ele conhecia Deus como ninguém. Então, o que fez hoje o mundo estar desse jeito é porque o homem não conhece a Deus hoje, porque as gerações não passaram o conhecimento de Deus. E aí as trevas se tornou em geral na terra. Mas os filhos de Caim, por exemplo, Sete,
Quem foi que ensinou Sete, por exemplo, a oferecer um sacrifício a Deus? Quem foi que ensinou? Se irmãos observar bem, não é o Espírito Santo que guia o homem? Sete começou a pensar, se nós oferecemos um sacrifício para Deus, mostrando o nosso coração para Deus. Você viu que o próprio Caim aceitou a proposta? Falou, vamos fazer mesmo, vamos fazer. Ele foi lá no rebanho dele, pegou das gorduras, ó, o melhor ovelha que ele tinha lá e foi apresentar ao Senhor. Caim também pegou, irmão. Não pense que ele pegou as podres, não. Não. Só que ele não teve aquele cuidado de apresentar o melhor. Ele pegou lá o que ele achou que ia pegar. E aí trouxe. Na hora, o que Deus fez? Deus olhou para o coração de Abel e viu todo um coração voltado para ele. E Caim, apenas porque o irmão fez a proposta. Nada de excelência. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou de Caim. Aí, ouçam, tem gente que pensa, não analisa direitinho. Deus, quando viu que Caim não gostou, ele foi conversar com Abel ou foi conversar com Caim? Foi conversar com Caim. Ô Caim, por que está triste o teu coração? Querendo consertar o que estava errado. Ô Caim, por que está triste o teu coração? Se você fizer o bem, será aceito. Se você quiser o mal, o pecado já está na porta aí, ó. E aí pronto, ele aceitou, foi o pecado entrar, e aí pronto, aí daqui a pouco estava matando o irmão. Então você vê que a Bíblia fala que Caim era do maligno. Era, sim, tornou-se, porque não quis ouvir a voz de Deus. Deus amou Caim do jeito que ele amou Abel. Porque na hora do erro de Caim, ele não se conformou. Não, deixa esse infeliz para lá. Esse infeliz não gosta de me oferecer sacrifício. Não foi assim que Deus fez. Deus foi conversar com Caim. Depois que Caim matou Abel, Deus ainda foi atrás de Caim? Sim ou não? Quem me lembra, quem se lembra desse texto? Quando Caim matou Abel, Deus foi atrás de Caim, sim ou não? Foi. Caim, lembra o que ele fez com Adão? Que ele podia dizer, mas Caim, você matou Abel, Caim, como é que você faz uma coisa dessa? Não foi assim que ele fez. Caim, cadê Abel, teu irmão? Aí é Caim, sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Quer dizer que eu agora vou ficar atrás do meu irmão para cima e para baixo, porque eu vou ficar cuidando. Eu sou alguma babá de ficar atrás de Abel? Aí Deus falou assim, já que você não quer se render, o que Deus está querendo dizer? Ele era para cair de joelho. Senhor, eu ouvi a história de meu pai. Era assim para ele dizer, eu ouvi a história do meu pai. Quando meu pai quis se esconder do Senhor atrás de uma árvore e o Senhor foi atrás dele. Era assim que Deus esperava que Caim agisse. Olha Deus, eu por causa do meu coração invejoso, eu matei meu irmão. Se ele faz isso, irmão, a história seria outra. Mas não, ele endureceu, tratou Deus como se Deus não soubesse das coisas. Aí Deus disse, por que você fez isso, Caim? O sangue do teu irmão está clamando aqui, ó. Eu vi tudo que você fez. E aí ele sentiu, estou perdido. Foi achado, e aí Deus colocou um sinal, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas botou como um sinal, como a irmã falou, para que alguém não continuasse na terra com aquela malignidade.